Estamos nesse momento pedindo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Senhor, nós vamos participar, Senhor Jesus, desta aula, Senhor, desse curso de teologia, mas que o Senhor possa, de alguma maneira, nos iluminar, Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo clamamos, ó Pai, sabendo que nós não somos nada e nada nós podemos, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Assim temos orado, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós começamos o nosso estudo. Tem alguém aqui que se precisa desligar o microfone. Eu acho que... Irmão Alisson, experimenta desligar o seu microfone, irmão Alisson. Isso, eu acho que agora parou. Isso, já parou. Não, ainda tem uma microfonia. Acho que é o único que está com o microfone ligado é o irmão Alisson. O irmão Alisson vai ter que desligar o microfone. Irmão, vai ter que entrar ali onde tem um microfonezinho e apertar em cima. Isso, deu certo agora, irmão Alisson. Agora deu certo. Tá perfeito. Só que a câmera ficou virada, mas não tem problema, tá bom? Então, nós já fizemos a primeira aula, tá, de hermenêutica, que são as técnicas que a gente usa para transmitir, a palavra de Deus através da composição, tá, de sermões. E a gente viu, irmãos, algumas dicas preciosas aqui, tá, sobre a postura ética e moral do pregador, tá? Porque não se trata apenas de a gente compor um bom sermão, isso é importante, não há dúvida. A gente vai ver essas técnicas, para a composição dos sermões. Mas, irmãos, também na hora de transmitir o sermão, a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção a alguns detalhes, tá? E essas são algumas dicas que a gente vai dar aqui, para que a gente, às vezes, não ponha a perder uma mensagem que é de Deus, tá? Não é que ela não seja, tá? Às vezes é uma mensagem de Deus, Deus deu. Entretanto, às vezes por falta de conhecimento ou mesmo descuido nosso, tá? A mensagem não é plenamente recebida justamente porque nos faltou, tá, observar algumas posturas éticas, morais no púlpito, tá certo? E a gente tem algumas dicas aqui que a gente precisa passar para os irmãos, porque elas são comuns, tá? Esses erros aqui, infelizmente, vez ou outra, a gente percebe, a gente nota, e a gente precisa realmente corrigir, para que a gente não venha apresentar, uma mensagem que não venha a ser recebida pela igreja, justamente porque a gente não observou algumas dessas regras que são tão importantes, tá certo? E a gente já viu aqui que a gente também tem que ter um cuidado muito especial também, tá? Com a nossa vida devocional, até porque, irmãos, não adianta a gente querer pregar a palavra de Deus se a gente não tem uma vida com Deus, Isso é óbvio. Entretanto, a gente vê que cada vez menos se tem aquela dedicação e na busca de uma vida, com Deus, em comunhão com o Senhor. E é por isso que a gente tem visto tantos sermões aí, às vezes até com mensagens equivocadas. Por quê? Porque falta justamente, essa comunhão com Deus. Então precisamos sim ter essa vida de comunhão com Deus, tá? Porque a priori é salvar primeiro a nós mesmos, não é? Já vimos isso. Acho que a preocupação de cada um de nós que está aqui nesse momento, a primeira é cuidar da nossa própria salvação, não é? Foi até a orientação que Paulo deu a Timóteo, cuida de ti mesmo, vai salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem também. Mas então a priori primeiro se preocupar consigo mesmo, com a nossa própria salvação. Afinal, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a gente perder a alma? Não adianta nada. Então, estejamos atentos a essa verdade também, tá? Tenhamos uma vida devocional, tá? Profunda, ativa com Deus, tá?
Outra coisa, irmãos, que a gente viu também, e a gente já vai entrar no assunto novo, toda a necessidade de a gente pregar o que vive, certo? A gente precisa pregar aquilo que a gente vive. Então nós temos que tomar muito cuidado com a hipocrisia, tá? Antigamente era uma coisa muito observada dentro das igrejas, tá? Não prega aquilo que tu não vive. Tu não vive, tu não prega, ok? Mas hoje em dia parece que esse conceito tá se perdendo. E o que mais a gente vê é assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E isso, na verdade, está totalmente fora da Bíblia Sagrada e dentro da ética moral cristã, né? A ética moral cristã. Tá certo, irmãos? Então, muito cuidado com a hipocrisia. Justamente foi por isso que os fariseus, eles foram rechaçados pelo Senhor Jesus, né? Eles foram rejeitados, né? Justamente por essa conduta que eles tinham, né? Que eles falavam, mas não viviam aquilo que eles falavam, tá certo? Outra coisa importante, uma dica preciosa também para nós, tá? Muito preciosa, agora é um assunto novo da aula de hoje. Nós temos que ter em mente uma coisa, irmãos. Temos que ter em mente algo, ok? Nós somos embaixadores de Cristo, tá certo? Uma vez que você começa a se preocupar com a ministração da palavra de Deus, tá? Você é ou se torna um embaixador de Cristo, tá? E todo embaixador, ele representa, tá, no exterior um outro estado, tá? Nós temos embaixadores, né, dentro de cada nação tem um embaixador, né, que é o mais alto cargo, tá, destinado a uma representação de um outro país, tá certo? Então nós, como cristãos, nós somos representantes de Deus na terra, né? A gente sabe disso porque Paulo falou-nos claramente, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 20, onde ele diz claramente: de sorte que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Tá certo? Então, Paulo, ele foi enfático, ele foi claro, né, quando escreveu aos Coríntios, que nós, né, somos embaixadores de Cristo, nós representamos os interesses de Deus na terra. Então, irmãos, quando a gente for pregar, obviamente, nós não falamos aquilo que a gente quer, nós não falamos o que a gente sente no coração, ok? A gente fala aquilo que Deus nos dá para falar. O grande erro é o seguinte: às vezes a pessoa está com alguma amargura no coração, está com algum ressentimento, e aí a boca fala do que o coração está cheio, né? Do que tem abundância no coração, ok? Aí as pessoas começam a confundir os sentimentos. Aí começam a falar aquilo ali, achando que aquilo ali é a vontade de Deus. E na verdade se trata apenas, tá, de um sentimento que está no coração da pessoa. Então a gente, como embaixador, a gente não pode expressar o nosso próprio sentimento, tá? A gente não pode expressar aquilo que a gente sente. As nossas emoções, elas não podem aparecer ali, tá? Quando eu falo emoções, é óbvio que sim, a gente fala, né, quando aqueles sentimentos que a gente tem no coração, concernente a alguma, vamos dizer assim, algum ressentimento que a gente tem contra a igreja, contra algum irmão, contra algum departamento, ok? Se a gente tem algum ressentimento desse tipo e a gente for pregar, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não expresse, tá, essas emoções, tá, através do nosso sermão, achando que aquilo ali é a vontade de Deus, enquanto que na verdade não é. É só um sentimento que está no nosso coração, tá? E a gente às vezes se posiciona, tá, achando que com isso está fazendo a vontade de Deus, enquanto que na verdade só está expressando aquilo que está no próprio coração. E isso às vezes a gente acaba percebendo, tá? A gente acaba vendo e aí a gente já sabe o que está no coração da pessoa, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente não expresse, tá, os nossos sentimentos. A gente está aqui para ser um representante. Aquilo que Deus quer,
Tá? Uma regra que eu faço é, normalmente, irmãos, a menos que Deus me direcione de uma maneira direta e clara, tá certo? Aí Deus tem que me direcionar de um modo, eu geralmente faço provas com Deus, tá? E para que Deus confirme isso. Mas porque normalmente as coisas que eu sei eu não falo, tá certo? Às vezes eu sei de coisas e eu não falo. Eu fico esperando que Deus use outras pessoas para falar. Justamente porque se eu for falar, talvez eu carregue uma carga emocional pessoal no meu sermão, e isso não é bom. Tá? Não é bom. Agora, é claro, Deus me orientando, Deus me dirigindo, Deus mostrando, né, de alguma maneira, tá? Eu fazendo prova com o Senhor, e eu vejo que essa é a vontade de Deus, obviamente, eu vou falar, tá certo? Mas eu geralmente oro bastante antes de fazer alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então somos embaixadores, tá? Você que vai estar entrando nesse ministério de pregação da palavra do Senhor, entenda uma coisa, tá? Você é um porta-voz dos céus na terra, não porta-voz do seu próprio sentimento, do seu próprio achismo, ok? Nós somos representantes de Deus para falar aquilo que Deus quer que nós falamos, tá? Porque, irmãos, não é porque algumas pessoas ficam equivocadas, porque está na Bíblia eu tenho que falar. Irmãos, não é só porque está na Bíblia eu tenho que falar no tempo certo, ok? É no tempo certo, é na hora certa. Acho que é Provérbios que diz, né? Como salvas de ouro, é assim a palavra dita no seu tempo. Tá? Então, é assim, a gente tem que ter essa convicção que não é só simplesmente falar. É falar, sim, mas no tempo de Deus. Dentro daquilo que Deus quer, na hora que Deus quer. Tudo isso, da maneira que Deus quer. Tá? Então, isso é importante. Por isso, da necessidade da gente estar em sintonia com Deus. Por isso, que eu falei ainda há pouco, da necessidade da gente ter também, né, uma vida devocional profunda com o nosso Deus, ok? Para que a gente possa ter essa comunhão e essa comunicação direta com Deus, a fim de que a mensagem de Deus não venha a ser carregadas com sentimentos e emocionalismos humanos, tá certo? Nos entenderam bem? Os irmãos estão me ouvindo? Faz sinalzinho assim, não está dando eco? Não, está tudo perfeito? Tá, né? Porque eu estou vendo que sim, está tudo certinho, que bom, tá? Então, tenhamos sim, tá? Tenhamos uma vida profunda com o nosso Deus, o nosso devocional diário precisa estar em dia, tá? Através da oração, através do estudo da palavra de Deus, tenha sempre o seu tempo determinado. Procure ter, tá? É uma dica, tá? Não é bíblico, tá? Mas é uma boa dica. Ter sempre um horário específico, tá? Isso é bom, tá? Você tem o seu horário. É só uma dica, ok? Isso não é Bíblia, mas é uma boa prática a gente ter aquele nosso momento de oração, tá? Agora chegou a hora de orar. Então, naquele horário, você já sabe, é a sua hora de ter o seu devocional com Deus, tá certo? Uma outra dica importante, irmãos. Quem vai ministrar a palavra do Senhor precisa estar atento a isso, ok? Precisa estar muito atento, tá? Exponha, tá? É o ponto número 3 ali, tá? Exponha exclusivamente a Bíblia, tá? A Bíblia tem que ser exposta, tá? Não é como eu falei ainda há pouco, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, não tem valor algum, ok? É aquilo que a Bíblia, tá, se propõe a transmitir para nós. Então, irmãos, façamos, né, de tudo para não usar o pronome eu, tá? O pronome eu a gente deve evitar, principalmente quando se trata de elogiar a nós mesmos. Jamais. Isso é inaceitável, tá? Elogiar-se a si mesmo, isso é extremamente antiético. Você não está ali para falar de si você mesmo,
Você está ali para falar de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. É disso, basicamente, tá certo? Então tome cuidado, tá? Tome cuidado. Nunca se faça de herói, querendo chamar a atenção para si mesmo ou receber algum reconhecimento por aquilo que você faz, tá? Isso em qualquer área, qualquer departamento que a gente estiver atuando dentro da igreja. Qualquer área, irmão, qualquer departamento, não só no Ministério da Palavra. Qualquer área, qualquer departamento, tá? A gente tem que estar buscando o reconhecimento de Deus, não dos homens. Não dos homens, tá? A gente tem que buscar agradar a Deus. Obviamente que nem por isso, pelo fato de algumas pessoas, eu só me estou preocupado em agradar a Deus e não me preocupo em agradar os homens, e aí sai maltratando todo mundo. Também, irmão, é o outro extremo, também está errado, ok? Obviamente que quem está preocupado em obedecer a Deus vai fazer e cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, ok? Então não tem como fugir. Então, se a gente se preocupar em agradar a Deus, reconhecer e buscar dele o reconhecimento, tá? Como servos, ok? Não como alguém dotado, capacitado, ou merecedor, ou digno de qualquer coisa, mas servo fiel, tá? Eu recomendo que a nossa preocupação seja essa, tá? Sempre chegar diante de Deus, ser reconhecido como servo fiel, tá? Porque, irmãos, se a gente começa a falar da gente mesmo, a igreja na hora já vai perceber. E ela vai dizer, mas não está na Bíblia que a mão direita, né, dá, a esquerda não saiba, né? A esquerda não sabe o que a direita faz. Como é que a pessoa está querendo agora, entendeu? Bancar o herói, querer algum tipo de destaque, algum mérito. A pessoa mesmo, ela mesmo se estraga diante da igreja. Tá? A igreja já olha para a pessoa e diz, ixi. A igreja não fala nada, obviamente eles ficam quietos. Só que aí tudo que a pessoa fala entra aqui e sai ali. Não desce no coração. Há uma certa resistência, tá certo? Então tomemos muito cuidado com isso, tá? Usamos como isso a frase de João Batista, né? João 3:30. Que ele cresça e que eu diminua. Tá? Essa deve ser a nossa regra. Nós que exercemos qualquer atividade na igreja, tenhamos, irmãos, que ter isso como uma regra na nossa vida. Tá? A mesma frase que foi dita por João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Né? O nosso alvo é ser servo fiel e estar de bom tamanho, porque nem isso a gente merecia, tá certo? Agora, irmãos, é certo que a gente não pode estar fazendo o uso do pronome eu, né? Eu fiz, eu faço, né? Eu fui lá e fiz isso, e fiz aquilo, enfim, como meio de se promover, tá? Obviamente. Então, mais algumas exceções que a gente deve contemplar, tá? Obviamente que existem algumas exceções. Só que sempre, irmãos, deve ser usada com cautela e com muita moderação, ok? Muita moderação. Quando você for falar de si mesmo, tá? Você pode falar de si mesmo até para encorajar outros, como foi o caso do apóstolo Paulo, né? Paulo estava preso e o que ele faz? Tá? Ele fala das suas prisões, tá? Como meio de encorajar os outros, tá? A pregar o evangelho. Assim, olha, eu sigo o meu exemplo. Eu tenho sido, como ele fala em Efésios 3:1, ali Efésios 3:1 ele se declara prisioneiro de Jesus Cristo por vós, né? Os gentios, ou seja, ele estava detido e preso justamente por quê? Porque ele pregava o evangelho, inclusive para a igreja de Éfeso, em que ele exerceu um ministério muito grande,
muito glorioso lá na cidade de Éfeso, tá? E ele se dirigindo a eles, ele diz, se declara como prisioneiro. Só que por que ele estava falando ali? Eu, por causa disso, eu, Paulo, sou prisioneiro. Ele falando de si mesmo, mas porque olha só o que tinha no coração dele. O coração dele não é que ele buscava engrandecimento para ele mesmo, não era isso. A gente vê o que estava no coração dele quando a gente lê Filipenses capítulo 1, verso 14. Ali a gente vê o que estava no coração de Paulo, tá? Por que ele falava dessas prisões e dessas aflições que ele também relatou lá no livro de Coríntios, tá? Onde ele fala das aflições que ele passou por amor a Cristo. Ali em Filipenses 1,14 ele diz assim, e muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra de Deus mais confiadamente, sem temor. Ou seja, ele estava usando as aflições dele, tá, como meio de encorajar os irmãos, a exercer o ministério da pregação do Evangelho. Ele disse, olha, eu não tenho nada por preciosa a minha vida, tanto é que ele falou isso também em outra ocasião. Então, irmãos, tomemos essa consciência. Se a gente for falar com muita moderação, discrição, cuidado, tá? Mas que seja para incentivar as pessoas também a seguir as mesmas pisadas, ok? Seguir o mesmo exemplo de fé, de dedicação, tá? Tem uma outra exceção também, tá? Evidentemente, quando a gente vai dar um testemunho, se a gente dá um testemunho da gente mesmo, a gente vai falar da gente mesmo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado que esse testemunho não seja ou não transpareça que o seu objetivo é glorificar o teu próprio nome. Se você fizer isso, vai dar problema. Isso é antiético, a igreja vai perceber, isso não é bíblico, isso não é de Deus, a igreja vai ver e você vai perder a igreja dali para frente. Dali para frente a igreja não vai mais receber o teu sermão. Tá certo? Então, assim, quando você vai fazer, ou vai dar um testemunho, tá? Para a glória de Deus, não da sua, mas para a glória de Deus, aí sim, Paulo também ele fez isso. Quando ele foi preso lá em Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso, esteve lá, foi espancado, chegou os romanos, tiraram ele da mão do povo, porque ele estava sendo espancado, e se deixasse, com certeza seria morto. Então, quando ele vai sendo levado para a prisão, Paulo ele pede para falar, ele para na escada e ele faz o discurso, em defesa ali, de por quê, por que ele se tornou, um mensageiro da palavra de Deus, por que ele se converteu ao cristianismo. E ali ele começa a falar do encontro que ele teve, no caminho para Damasco, tá? E aí ele começa a falar de si mesmo, ok? Mas ali ele está dando um testemunho para explicar para eles, não, vocês não estão entendendo por que eu tomei, eu recebi essa revelação, foi Deus que falou comigo. Então ele estava tentando convencer aquelas pessoas, convencer aquelas pessoas também, tá? De que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus e com isso também, quem sabe, alcançar mais algumas almas para o Senhor Jesus, que estavam ouvindo ele naquele momento. A gente sabe que, não sabemos se algumas pessoas se converteram, porque a Bíblia não fala. Entretanto, ele trouxe essa mensagem ali e infelizmente ele não foi aceito e ele foi levado, e foi guardado lá na prisão e depois seguiu todo aquele processo até ser levado para Roma, Então, assim, ele falou a respeito de si mesmo porque estava dando testemunho, tá certo? Então, se você quer dar um testemunho, fale, tá? Mas seja discreto e que no seu coração seja um único objetivo, a glória de Deus, tá? Ou encorajar as pessoas a aceitarem Jesus, ou verem como Jesus fala, como Jesus transforma, como Jesus liberta, como Jesus salva, enfim, é para a glória de Deus, tá certo? Mas sempre com certa discrição, tá? Porque se você começar a falar muito de si mesmo, também não vai dar certo,
tá? Já vimos isso, tá? A figura central quem é? É Jesus, tá? A estrelinha que brilha no sermão é Jesus, tá? Se não é Jesus que brilha no sermão, tá errado, tá? Tá errado, é antiético, está fora, né, daquilo que a gente tem ensinado para os irmãos, e está fora daquilo que está dentro da palavra do Senhor, tá bom? Outra dica, quando você for compor o teu sermão e for ali chegar diante da igreja e começar a pregar, tá? Você vai pregar. Lembra que eu falei do problema da pessoa ter algum desafeto no coração? E quando a pessoa tem... Irmãos, isso, eu estou falando isso porque, irmãos, isso é muito comum. Mais do que deveria. Muito mais do que deveria. É triste, mas esta é a realidade. Tá? Acontece com muita frequência, mais do que deveria. Em todo lugar, em toda parte do mundo. Tá? Fiel é o pregador que consegue evitar isso. Tá? De não pregar uma mensagem direcionada para alguém, porque infelizmente isso acontece, tá? A pessoa acha que isso está fazendo a vontade de Deus. Não, ela não está. Ela está pregando o que ela tem no coração: mágoa, ressentimento e um desejo de vingança. Só isso, mais nada que isso. Tá? Evidentemente que a palavra de Deus ela não volta vazia. Em algum lugar a palavra de Deus vai frutificar, vai germinar e vai dar fruto, óbvio. Só que aquela pessoa, tá? Então assim, irmãos, tomemos cuidado com isso. Nunca exponha ninguém, tá? A exposição pública de uma pessoa, irmãos, tem que ser evitada a todo custo, tá certo? Exposição pública, né, principalmente de falhas, erros, né, repreensão, isso não se faz de forma nenhuma. Jamais repreender uma pessoa, né, publicamente, porque isso é antiético, tá? Isso não é bom, não ajuda em nada, tá? E mesmo que seja uma pregação velada, tá? Porque às vezes tem aquele sermão que a igreja nem percebe, né? Aquela mensagem velada, a igreja nem sabe, nem percebe, mas a pessoa tá dando uma mensagem para alguém, tá? Olha, irmãos, pode até passar desapercebida para a igreja, mas para a pessoa pelo qual a mensagem foi direcionada, irmão, não passa desapercebida, mas não passa mesmo, tá? E aí, irmão, a pessoa vai se converter? É claro que não. A única coisa que tu vai conseguir é uma pessoa com raiva. Porque a pessoa sabe, e a pessoa percebe, não está falando de Deus, está falando do que está no coração dela, está com mágoa, está com ressentimento, né? Está com raiva, quer vingança, sei lá o que está passando no coração da pessoa. Então a única coisa que a pessoa vai conseguir fazendo isso, irmão, é deixar alguém com raiva, e mais nada, tá? Mais nada. E outra coisa, bem pior do que isso, tá? Isso vai revelar o despreparo da pessoa, tá? Para o líder local. Vocês estão vendo a gravidade disso? Porque se o pastor local está vendo assim, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, por que ele fez isso? Aí a pessoa, e agora? Será que eu boto ele a pregar ele de novo? Será que se eu botar a pregar ele não vai fazer de novo confusão? Será que ele não vai criar problema? E agora? Aí o pastor local disse, não, essa pessoa não está preparada. Não está. Não está. Entendeu? Aí a pessoa não sabe por quê. O que está acontecendo? Está acontecendo porque passou uma mensagem de desconfiança. Ok? Passou uma mensagem de desconfiança. E aí, e agora? Como é que bota a pregar de novo uma pessoa como essa? Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Não é só porque você deixa outra pessoa com raiva. O líder local, o pastor local, vê aquilo, se eu boto de novo, será que ela não vai fazer a mesma coisa? Será que não vai criar confusão, contenda, briga entre irmãos? Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Então, irmãos, abra a Bíblia e prega a Bíblia. Só isso.
Tem alguma mágoa, ressentimento? Coloca diante de Deus e deixa para lá, que Deus trabalha. Deus trabalha. Tá? Eu já me congreguei com um pastor que a gente tinha até algumas diferenças. Vamos dizer, com relação a usos e costumes, a gente tinha sim. Mas, irmão, nunca tive problema. Nunca. Aliás, eu pregava toda semana, 2 sermões naquele lugar. Por quê? Porque eu abria a Bíblia e pregava a Bíblia. Ok? Abria a Bíblia e pregava a Bíblia. Tá? Algumas pessoas, às vezes, querem pregar aquilo que acha, aquilo que sente, aquilo que pensa. E aí, irmãos, começa a dar problema. Tá? Começa a dar problema. Eu nunca tive problema justamente por causa disso. Eu abro a Bíblia e prego a Bíblia, está ali na Bíblia. Tá? Sempre evitando que certos sentimentos pessoais aflorassem no meu sermão. Tá? E a gente tem que tomar muito esse cuidado. Tá? Muito cuidado, irmãos. Não pregue críticas à igreja. Não pregue críticas à igreja. Tá? A obreiros, fala mal de obreiro, por favor, não faça isso. Isso é um escândalo. Isso é antiético. Tá? Fala mal de departamento, misericórdia, não faça isso. Onde é que a pessoa, entendeu? Vai se colocar para agir dessa forma como juiz? Às vezes a pessoa não tem uma visão completa, não tem só um flash do que está acontecendo e acha que com isso já sabe toda a verdade. E aí com isso sai falando. Tomamos cuidado, irmão. Toda crítica, ela sempre deve ser falada no âmbito pessoal. Tem uma crítica, deve ser dirigida à pessoa, a qual a gente, vamos dizer, tem aquele certo desacordo. Se tem um desacordo, procure a pessoa e fala. Ok? Mas fazer críticas à igreja, departamentos e obreiros no púlpito, nunca, jamais, ok? O púlpito não é um cavalo de batalha. Agora está o microfone na minha mão, agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar ela e vou... Agora ele me paga, agora ela me paga. Por favor, púlpito não é um cavalo de batalha. É ali que a gente transmite a palavra de Deus, como embaixadores. Lembra? Voltamos de novo. Lá atrás. Embaixadores. Pregar o que Deus quer. Não o que a gente acha ou sente. Tá? Então, cuidado. Tá? Cuidado com essas críticas à igreja. Se você está falando mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. E quem se levanta contra a igreja, nós sabemos quem é. Quem se levanta contra a igreja, tá? É o anticristo. Quem opera, ou as pessoas que agem, né, através do espírito do anticristo. Então, tomemos cuidado, irmãos, tomemos cuidado. Críticas à igreja, obreiros, departamento, nem pensar. Tem alguma coisa, irmão? Dobra o joelho e vai orar. Ok? Ou procure o pastor local, ou, se você achar conveniente, sempre com muita educação, respeito, atitude conciliadora, amorosa, você procura a pessoa e expressa, né, o motivo pelo qual você está em desacordo. Pode ficar, irmã, quer falar, irmã Renata? Não, irmã, achei que a irmã Renata fazia o sinalzinho com a mão. Mas... Não, pastor, é o Oliver. Desculpa. Então tá bom, né? Então, outra coisa, irmãos, dentro disso, tá? Isso aqui, quando a gente se convertia, tempos atrás, a gente falava sempre. Eu, até na reunião de obreiros que a gente teve algum tempo atrás, eu falei disso também. Isso é uma coisa que a gente aprende, tá? Já nas primeiras reuniões que a gente participa. Por quê? Porque a gente fala, isso é falado sempre nas reuniões, e sempre que eu vou ter reunião de obreiros, a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Entre outras coisas que a gente vai estar falando aqui, tá? Sobre linguajar em cima do púlpito. Mas tem uma outra coisa também
que isso aqui eu ainda acho que não falei ainda, né? Sobre usos e costumes, tá bom? Usos e costumes. Tá? Esse usos e costumes se refere a algumas práticas que algumas igrejas observam, algumas, outras não. Tá? São usos e costumes pertinentes a uma determinada igreja, tá? Uma determinada denominação. Como, por exemplo, cabelos compridos, usos de saias, enfeites, brincos, pinturas, uso de barba, tá? Gravata, paletó. Aí são usos e costumes pertinentes, tá? A uma igreja específica. Obviamente que você não foi chamado ali para doutrinar a igreja. Isso é uma responsabilidade do pastor local. Usos e costumes, tá? Isso é uma coisa que a gente aprendia na Assembleia de Deus, mas já na primeira reunião que a gente ia. Tá? Usos e costumes, a gente, tá, deixa que o pastor local se encarregue de ensinar, orientar e dirigir a igreja como ele achar conveniente, pela orientação do Espírito Santo que provavelmente ele tem na vida dele, tá? Nós fomos chamados para pregar, a gente vai ali, abre a Bíblia, prega a Bíblia, tá certo? Então a gente evita falar dessas coisas, porque, irmãos, tá? Se você for pregar, provavelmente você vai ser fortemente rejeitado, tá? Você não vai ser aceito. Você não é o pastor local. Isso é antiético. A responsabilidade de orientar, de ensinar, cabe ao pastor local. Não cabe a você. Você não foi chamado ali para orientar. Nós temos alguns usos e costumes dentro da nossa igreja. Mas essa é uma responsabilidade que cabe ao pastor local. Não cabe, né, a pessoa que vem ali e querer impor certos usos e certos costumes. Nós temos os nossos usos, nossos costumes, que são pertinentes à nossa comunidade. Tá certo? E mesmo assim, tomemos cuidado quando você for chamado para pregar em outro lugar, um outro ministério. Você abre a Bíblia e prega a Bíblia. Tá? Não fica... Essas coisas a gente não se envolve. Isso aí, eu já vi muita confusão. Eu já vi muita gente se dar mal com isso. Daí, a pessoa é chamada a atenção, a pessoa não gosta, sai bicuda e sai brava com o pastor local. Mas a pessoa não entende que quem errou não foi o pastor local chamar a atenção, mas ela mesma que tomou uma atitude que não era pertinente a ela. Só que normalmente o que a gente faz? A gente sempre atribui a culpa, né, ao outro, né? A gente nunca assume as próprias responsabilidades, né? Pelo menos algumas pessoas não, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério, tá? Usos e costumes, responsabilidade do pastor local, não é nossa. Você foi chamado, você vai lá, abre o seu sermão, prega a igreja a mensagem que Deus te deu, tá? Porque você vai chegar em lugar, como eu já fui, eu fui no lugar. Se eu não fosse, se eu não fosse de paletó, tinha que estar de paletó, hein? E gravata, não pregava. Não pregava. O que eu fiz? Paletó e gravata. E preguei. Qual é o problema? Sem problema nenhum. Toquei no assunto? Falei alguma coisa? Não. Para eles acham que tem que ser assim. Usos e costumes deles, para mim, tá? Me sinto um pouco meio desconfortável, tenho que usar gravata, coisa, mas fazer o quê? Era o uso e costume deles, tá? Então a gente, tá? Mesmo que a gente for convidado para pregar no outro, segue a mesma linha de raciocínio, tá? Porque isso não impede salvação, não impede nada, tá? É uma maneira que eles escolheram, faz parte da cultura deles, então a gente simplesmente respeita, tá? Como a gente sabe, por exemplo, da barba, tem lugar que não prega, barbudo não prega.
Aí você for chamado para pregar lá, o que você faz? Eu quero pregar lá, então tá bom, então tira. Ou então você respeitosamente diz, não, infelizmente eu não posso ir, com todo respeito, não, infelizmente não dá, e ponto, tá? Ou então vai lá, tira a barba e vai, prega, enfim. A mulher lá não pode usar pintura, não ponha, vai lá e prega. Qual é o problema? Tá certo? Agora depois não vai chegar lá e querer colocar você, o seu costume, os seus usos, as suas práticas na vida daquela comunidade. Isso não é ético, isso não funciona. Só vai dar confusão. E tu pode ter certeza que dá. E não é pouca. Tá? E aí o nome de Cristo não é glorificado. Tá bom? Outra coisa, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Você pega um copo d'água ali para mim, faz favor, está ali em cima da mesa. Outra coisa, tá? Tomamos cuidado também, irmãos, de não falar mal de outras denominações. Tá? Não fale de outra denominação. Não fale de outra igreja. No sentido assim, de críticas, tá? Não é o seu papel, tá certo? Ocasionalmente o pastor local, às vezes, no âmbito de orientar, às vezes fala alguma coisa a respeito, mas sempre com muita discrição, tá? No âmbito de orientar, nortear sobre, vamos dizer assim, um local onde não se ensina a verdade. Então essa pessoa geralmente vai ser orientada a não ir, porque, enfim, se lá naquele lugar se ensina certas coisas que não são bíblicas, né? Mas não é o seu papel, tá? Você vai ali para pregar a palavra do Senhor, tá? Então não se envolva em disputas porque você escutou, porque falaram, porque disseram. Não se envolva com isso, tá? Abra a Bíblia, prega a palavra de Deus, mais uma vez, tá bom? Então, não fale, não critique outras denominações, tá? Agora, irmãos, temos outras dicas agora, mas essas outras dicas aqui é no âmbito mais pessoal mesmo, tá? Na aparência pessoal da pessoa, né? Do pregador que vai ministrar a palavra do Senhor, né? Então, cuidados pessoais com a aparência. Tá? Pode achar que não, mas isso é importante. Tá? Mas será que é tão importante assim se cuidar da aparência para transmitir a palavra do Senhor? Você vai ver que irmão. Tá? Infelizmente é sim, a gente tem que cuidar sim. Tá? Então vá quando você for pregar, ou vá no púlpito, ou vai cantar, ou vai exercer qualquer atividade na igreja, sempre use roupas limpas, bem passada, não vai lá tudo amassado, né? Mas é pecado? Não, claro que não, né? Se você quer ir tudo amassado, não é pecado, não é por isso que você vai para o inferno? Não, né? Claro que não, né? Mas, só que tem uma coisa, irmãos, isso vai reduzir a aceitação do teu sermão. As pessoas vão estar tão focadas na tua roupa, né? Essa roupa suja, né? E aí a pessoa não consegue nem prestar atenção no que você está falando, porque aí o olho só puxa, né? Aquela roupa toda amassada, roupa toda suja. Porque a comunicação visual, irmãos, tá? A comunicação, ela também se dá de modo visual, tá? A comunicação, ela se dá de modo visual. Tá? O cérebro, inclusive, diz que ele processa mais rápido as informações visuais, tá? Do que aquela que você realmente pronuncia com palavras, né? E aí a pessoa vê aquela pessoa, né, vestida daquela maneira inadequada, inapropriada, tá? E aí cria que é uma pré-opinião. Então ela já tem uma pré-opinião daquela pessoa. Ei, um homem relaxado ou mulher relaxada, descuidada, enfim, né? Pois essas expressões assim na sua mente, a pessoa não fala, mas ela pensa, né? Então, irmãos, tomemos cuidado, tá? Com isso também, para que todo o foco, irmão, daquilo que a gente for transmitir tem que estar onde? Na palavra. Tem que estar na palavra.
Então, qualquer coisa que rouba a atenção da palavra, tá? É bom a gente evitar. Então, a gente tem que evitar isso mesmo, tá? Geralmente, a gente tem uma expressão lá no mundo, né? Um ditado no mundo que diz que a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é que fica. A pessoa chega ali, toda desajeitada, né? Toda desajeitada. Teve até alguém uma vez que veio, né? Tadinha, a pessoa tinha problema com autismo, né? E realmente eu estava com o último botão da camisa desabotoada. E aquilo incomodou, e essa pessoa veio falar comigo. Daí eu disse, não, mas eu não se preocupa, porque eu também, como é que eu estou aqui por baixo uma outra camisa, né? Eu sempre ando com outra camisa por baixo. E era da mesma cor da camisa que estava por cima. Eu disse, não. Peguei, puxei, mostrei, não se preocupa não. Então assim, foi um momento de desatenção que eu não percebi. Veja como já atrapalhou. E atrapalha, tá? Infelizmente atrapalha. Então, esses cuidados, irmãos, a gente deve ter, tá? A gente deve ter para que a mensagem seja transmitida da melhor maneira possível, tá? Outra coisa importantíssima, principalmente nós que temos nossos usos, nossos costumes, roupas modestas e decentes, tá certo? A nossa igreja, na sua maioria, são pessoas da Assembleia de Deus, tá? São da Assembleia de Deus. Então, nós temos nossos usos, nossos costumes, tá? Então, use sempre roupas modestas, decentes. Irmãos, cuidado com roupas extravagantes, inapropriadas, aquelas roupas brilhantes, colorida ao extremo, né? Ou roupa muito comprida, roupa muito apertada. Cuidado, tá? Cuidado, porque as pessoas vão olhar para aquilo ali e infelizmente vão rejeitar o seu sermão, tá? É antiético, irmãos, tá? A Bíblia fala claramente, Paulo quando orienta Timóteo, 1 Timóteo 2:9, ele está ensinando ali, né? E é para que Timóteo pudesse ensinar também a igreja. E ali ele diz o seguinte, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, né? Com um traje modesto, né? Honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouros, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, ou seja, coisa extravagante. Cuidado com a extravagância. Geralmente as mulheres, aqueles brincos enormes, não faça isso. Aquelas unhas enormes, aí a pessoa não consegue olhar para o sermão porque só consegue olhar para a unha. Aquelas unhas grandonas. Cuidado com essas coisas, né? Cores intensas, né? Você é um embaixador, você é um representante de Cristo na terra. Então você tem que se portar de modo digno. Então, irmãos, pode achar que pode ser um detalhe, mas é um detalhe importante. Dependendo do lugar que você for, você nem é aceito. Tá? Nem é aceito. Como eu falei, uma vez eu fui no lugar, o pastor local já me falou, ó, se não vier paletó e gravata, você não vai subir no púlpito. Tá certo? Porque era costume deles lá, ok? Mas agora, com relação a isso aqui, tá? Tomemos cuidado, tá? Evite esses excessos. Isso não deve acontecer de forma nenhuma, tá? Tome cuidado com com essas extravagâncias, roupas muito coloridas, tá? Você é um representante de Cristo na terra. E quando você for pregar, irmão, né, procure usar umas cores mais neutras, né? As roupas, né, não muito largas, evidentemente, para ficar todo, né, desengonçado, mas roupas adequadas, entendeu? Coloridas, com cores neutras, entendeu? Para passar uma mensagem de sobriedade, tá? Porque você acha que não, mas a mensagem visual comunica e comunica bastante. Tá?
tá? Porque geralmente pela roupa a gente começa a ver, tá, traços da personalidade da pessoa, ok? Se a pessoa já, tu vê, chega lá com aquela roupa toda extravagante, tá? A pessoa vai ser rejeitada, já antes mesmo de ela abrir a boca, já está rejeitada, tá? E algumas pessoas, mas que essa pessoa tem o que para transmitir? Né? Essa pessoa, olha a vida que ela leva, não, entendeu? Aí começa a criar um pré-julgamento da pessoa. Então evite isso, não faça isso, tá? É uma dica preciosa, tá? Vai pregar, não só no púlpito, tá, irmãos? Não só no púlpito, tá? Aquilo que é muito dado também é muito mais exigido na vida diária, ok? Se a pessoa usa roupas indecentes, não se veste com pudor nem com modéstia no dia a dia, quando a pessoa for para o púlpito, ainda que no púlpito ela esteja com uma roupa decente, na mente da pessoa que conhece e sabe o histórico, a única coisa que ela vê é: até 2 dias atrás ela estava desse jeito, ou ele estava desse jeito, né? Então tomemos cuidado, tá certo? Tomemos muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha aqui, tá? Pudor, tá? Modéstia devem fazer parte do embaixador de Cristo na terra. Temos que ter essa convicção conosco, tá? Para que, mas então eu não quero, eu quero viver do meu jeito, do meu modo. Bom, aí você pode, né? O que você não pode, né, é ser um ministro, né, um pregador, ou alguém que faça a obra do Senhor. Tá certo? É para que a gente entenda bem essas coisas. Outra dica importante, irmãos, com relação à nossa postura, nosso posicionamento. A gente tem que tomar muito cuidado também, irmãos, com as mãos. O movimento que a gente faz com as mãos, tá? Isso também acaba distraindo as pessoas, tira a atenção das pessoas naquilo que a gente está falando e às vezes começa a focar nos movimentos estranhos que a gente faz com as mãos, tá? Então, irmãos, tomemos cuidado, tá? Nunca aponte também o dedo para ninguém. Ei, você aí, né? Ou tá pregando, né? Tipo assim, e Deus mandou matar, e aí aponta, ai, Jesus, e a pessoa olha, será que é eu que vou... Será que ele está falando comigo? Está apontando para mim? Não faça isso. E aí a pessoa diz assim, né? E Judas foi saindo dali, foi se enforcar. E tu, vai, faz o mesmo. Aí a pessoa diz, eita, que coisa. Toma cuidado, irmão. Não aponta o dedo para ninguém. Tá? Isso é antiético, né? Já não se pode apontar as coisas para nada nenhum, né? A gente as coisas que a gente olha no dia a dia, a gente tem que ser discreto e não estar apontando, senão fica também inconveniente, né? Também outras coisas, irmãos, a gente tem que evitar, até quando a gente está pregando em cima do púlpito, né? Com a mão no bolso, pregar com a mão no bolso, né? Não, né? Ou com a mão nas costas, o microfone ali, a pessoa com a mão nas costas, assim, né? Não faça isso, né? Não é bom. Ou de repente ficar ali mexendo na gravata, e fica mexendo na gravata, ou fica mexendo no botão do paletó, essas coisas. Então, não se deve fazer, tá? Evitar até mesmo se coçar, como eu acabei de fazer agora. Exatamente como eu evitei, né? De fazer agora. Colocar o dedo no nariz, então nem se fala, né? Então, a gente tem que evitar essas coisas, né? Pega aquele lenço, né, que, né, hoje ninguém mais usa lenço, né? Antigamente a Mancarina está afinada de rir, porque ela está com certeza se lembrando, está afinada de rir lá. Ela se lembrou do lenço sujo. Gente, quanta nojeira, eu já vi. Infelizmente, hoje ninguém mais usa lenço, mas antigamente usava, né? Ixi, misericórdia, né? Nem é bom lembrar. Tá bom, irmãos? Então, assim,
tomar cuidado com essas coisas, tá? Dar tapa no púlpito. Tapa no púlpito. Né? Não faça isso. Até porque se fizesse o nosso lá, salta pedaço para todo lado, né? Tadinho, nosso púlpito bem fraquinho, feito de acrílico. Se você fizer isso, você vai quebrar tudo, né? Mas manusear a Bíblia com carinho, com zelo, isso mostra que você tem zelo pela palavra do Senhor, você respeita, tá? São dicas que a gente passa para os irmãos, porque ocasionalmente a gente vê isso, ocasionalmente a gente vê algumas atitudes que a gente precisa estar atento, porque senão acaba virando um vício também na nossa vida, né? E aí depois, irmãos, que luta para tirar isso de nós, né? Então, tomemos cuidado com isso, tá? Outra coisa, irmãos, quando for pregar, outra postura importante, não ficar parado como uma estátua, né? A pessoa fica assim, né? Como uma estátua em cima do púlpito. Não, né? Procure não ser escandaloso nos gestos que você faz, ok? Não seja escandaloso, seja sutil, né? Você mexeu no óculos, né? Seja sutil para mexer no óculos, tal. Não faça nada de maneira brusca em cima do púlpito, tá? Mas também, né, evite também de ficar parado como uma estátua, tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, era novo convertido, acho que eu tinha alguns meses de fé, não sei quantos meses, talvez uns 3 meses, me convidaram para pregar. E eu era extremamente tímido. Na hora, eu pensei em dizer não, né? Mas só que naqueles tempos a gente tinha um temor de Deus, né? E eu tinha muito temor de Deus, eu pensei, poxa, o que eu faço agora? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou pregar? Imagina, eu tinha uma vergonha absurda. Eu nem no coral da mocidade eu não cantava. Irmãos, eu peguei o microfone, mas era a primeira vez isso, né? Então, assim, não estou dizendo que isso não vai acontecer. Às vezes, na primeira vez, irmãos, acontece. O que eu quero dizer é o seguinte: ainda que aconteça com você na primeira vez, você vai lutar contra isso, para que isso saia da sua vida. Tá? Por isso que eu estou dando esse testemunho aqui, tá? Primeira vez que eu fui lá, fui pregar. Eu peguei o microfone aqui assim, botei aqui assim, tá? Baixei a cabeça para não olhar para a igreja, irmão. E ali eu li 1 João 2,18, filhinho já é a última hora. Tá? Irmão, o sermão foi tão poderoso, porque Deus, naquela hora Deus fez tudo. Porque Deus viu que se Ele não faz isso, eu nunca mais ia subir em cima do púlpito. Tá? E aí o que aconteceu, o que Deus operou foi uma glória que não teve nem pregação final. Tá? Então assim, por quê? Deus, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Eu era extremamente tímido, ok? Então assim, irmãos, se você também tá? Você também não desiste, ok? Não desiste, não desiste. Eu tive um amigo meu também, já faz muitos anos que eu não o vejo mais. Ele também era muito tímido e ele era assim, era de origem alemã e ele era bem loiro assim. E quando ele ficava nervoso, ele ficava bem vermelho. Chamaram ele também para fazer a primeira vez, para ele pregar. E ele foi pregar nervoso ainda, né? Porque tímido também, extremamente. E ainda quando foi descer do púlpito, ele enroscou o pé no microfone. Na época os microfones tinham fio, né? Não é como hoje. Então puxou o microfone, derrubou tudo no chão, né? Ele depois, claro, muitos anos depois que ele falou isso para mim, ele contando as experiências, né? E ele depois se tornou também, né, um pastor, pregador da palavra do Senhor. Então você está vendo? Timidez, tá? Pode que você seja tímido, não é? É só um desafio a mais que você vai ter que vencer. Tá? É um desafio que você tem que enfrentar. Tá? Ninguém vai fazer isso por você, não. É você que tem que enfrentar. Isso faz parte. A primeira vez também, né, eu não queria, só fui mesmo porque eu tinha medo de Deus, tá?
Eu nem era temor, eu tinha um medo de Deus que vocês não fazem ideia. Depois, claro, como era novo convertido, fazia 3 meses que eu estava na igreja, né? Depois eu aprendi o que eu devia. Não era ter medo de Deus, né? Não era ter medo, era ter temor, né? Depois eu aprendi com o tempo, claro. Mas na época, então, novo convertido, eu tinha um medo de Deus, que parecia que Deus ia me matar a qualquer momento. Então eu fui mesmo porque eu tinha medo de Deus. Tá? Só que ali foi a maneira de Deus também trabalhar. Então, procure dominar o teu nervosismo. Entenda que isso não é uma coisa só sua, ok? Todo mundo passa por isso, uns mais, outros menos, ok? Eu estou falando assim para você ver, né, que eu já sou um caso extremo, daquele mesmo extremamente tímido, né? Extremamente tímido, mas que com a graça do Senhor a gente conseguiu superar. Não me sinto bem falando em público até o dia de hoje. Ok? Eu nunca perdi isso. Eu só enfrento esse medo. Isso faz parte. Algumas pessoas são assim, tá? Então, irmão, outras pessoas já são mais extrovertidas, né? Que bom, se eu pudesse ser, mas, enfim. Mas eu enfrentamos o medo. Na época, as pessoas me convidavam para pregar. Aí já tinha, porque logo em seguida eu casei com a minha esposa, né? A gente namorou e logo casou. Ela foi bem corajosa, ela está aqui do lado escutando. E ela foi bem corajosa casar com um novo convertido. Aí se convidava eu para pregar, porque logo já botaram eu a pregar, já botaram eu de auxiliar, eu já estava pregando, novo convertido. E eles me chamavam a pregar e eu não queria ir. Daí ela dizia, ó, se tu não quer ir, diz que eu vou no teu lugar. Daí eu ficava com vergonha, assim, estava doido, né? Então a minha mulher, não, vou eu. Daí eu ia. Então eu fui enfrentando meus medos. E você tem que enfrentar o seu medo, tá? Eu chegava, quando eu pegava o microfone, o coração parecia que estava batendo aqui já, ó. Já estava a cara que saindo pela boca, já ele batia aqui, ó. Tão nervoso que eu ficava. Aí eu aprendi uma técnica que talvez funcione com vocês, tá? Eu não sei se com vocês vai funcionar, mas comigo funciona. O que eu faço quando eu chego na frente do púlpito? Tá? Antes mesmo de saudar a igreja, com a paz do Senhor, eu dou aquela puxada bem funda assim, ó. Eu respiro bem fundo, tá? Eu faço isso, se vocês já perceberam, mas se vocês começarem a olhar agora, vocês vão notar que eu faço isso, tá? Ainda faço, não é sempre, mas ainda faço. Depois de 33 anos que eu prego a palavra, eu faço isso até ainda os dias de hoje, tá? Como eu falei, é uma coisa que eu ainda enfrento, né? Não me sinto à vontade de falar em público até os dias de hoje. Então, assim, saiba que não é só você que está enfrentando esse desafio, tá? Isso é da natureza do ser humano, você vai ter que enfrentá-lo, tá? Mas se você enfrentar, Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar força, você vai superar. Chegando na frente do púlpito, você pega o microfone, não fala imediatamente, puxa bem o fôlego, solta o ar e aí cumprimenta a igreja e vai falando de modo calmo, cadenciado. Eu sei que às vezes a gente tem a vontade de disparar e sair falando, tá? Porque quando está nervoso já faz, né? Não faça isso, tenta, né? Manter a calma, tá? E vai falando de modo cadenciado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja, amém. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aí a igreja começa a abrir, enquanto a igreja está abrindo, aí você vai falando, né? Eu senti no coração, ou Deus falou comigo, enfim, aí aquilo que Deus dirigir na hora, de ler essa passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo tal, versículo tal. Vamos ler junto, aproveitando que os irmãos estão de pé, né? E aí se você quiser falar, né, eu me sinto feliz de estar aqui hoje nessa noite, ou seja, você já vai, mas falando de modo tranquilo, entendeu? Não se apresse, vai falando. E aquele primeiro nervosismo inicial sai. Saindo aquele primeiro nervosismo inicial, daí vai sendo mais fácil para você administrar, tá certo? Então, tenta administrar o nervosismo. Isso é muito importante, tá? Procure também estar sempre olhando para todos,
como se você estivesse interagindo com a igreja de uma maneira geral. Tá? Não fique só olhando para o chão, como eu fiz da primeira vez, tá? Se é a primeira vez você fizer isso, não se preocupa não. Aí você vai se lembrar, eu não estou sozinho nessa. Mas, né, com o tempo, a ideia é você também estar interagindo com todos, olhando para todos, cabeça erguida, postura ereta, né, não fique com as mãos caídas, ombro caído, né, desajeitado. Não, uma postura firme, né, procure manter-se ereto, né, e falar de maneira clara, olhando para frente, tá? Que é uma boa atitude, uma boa postura também, porque senão passa, né, um sentimento de insegurança, fraqueza, entendeu? Isso não é bom para quem vai ministrar a palavra do Senhor. Lembra, você é um embaixador, você está representando o reino de Deus na terra, você está trazendo a palavra de Deus do céu para os homens na terra. Esse é o seu papel naquele momento ali. Então fale com segurança, confiança. Não se preocupe assim, naquele momento assim, mas eu não tenho aquele português eloquente, rico, né, em palavras. Não, fale a sua língua, tá? Fale como você fala no dia a dia. Não enfeite, tá? Não procure imitar outros pregadores, tá? Porque existe um erro recorrente. Às vezes as pessoas começam a imitar, tá, um outro pregador. Isso não é bom, porque as pessoas vão perceber e fica chato, não é ético. Seja você mesmo. Só se preocupe em transmitir aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer? Então tá bom. Então fale com segurança, fale com confiança, tá certo? Com a cabeça erguida, postura, ombro ereto, né? E fale, né, a palavra do Senhor com segurança, com a convicção de que você foi chamado para transmitir a palavra de Deus. Tá certo? Irmãos, nós temos 15 minutos ainda. Com relação, irmãos, à transmissão do sermão, tá? É o ponto número 5 aqui. Irmãos estão entendendo direitinho? Tá com alguma dificuldade no áudio, alguma coisa? Não, né? Se tiver alguma dúvida e quiserem perguntar, tá? Liga o microfone, faz o sinalzinho com a mão assim, ok? Faz o sinalzinho com a mão e aí a gente para. Você liga o microfone e pode fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Então tá bom, ponto número 5, irmãos, com relação à transmissão do sermão, tá? Dicas importantes para você agora, não mais com a sua aparência, tá? Com a sua postura, mas agora, tá? Com relação à transmissão do sermão, tá? Primeira dica, irmão, seja lógico, ok? Seja lógico naquilo que você se propõe a transmitir, tá? Um sermão, ele tem começo, meio e fim, tá? Então, irmãos, você quando for preparar o sermão, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, como estruturar um sermão, como a gente fazer uma estrutura adequada para o nosso sermão, procure então seguir aquela linha, tá? Em que você estruturou o seu sermão, tá? Então, o que você faz, tá? Você faz a introdução de uma maneira geral, para os irmãos entenderem. Um Arço que voltou novamente, né? Então, assim, faça a introdução, tá, do assunto. Depois você vai falar sobre o assunto, tá certo? E depois você vai concluir o assunto. Começo, meio e fim. Tá? Para que você não comece a misturar as coisas. E se você falar já o final do seu sermão no começo, irmão, eu já vi acontecer. E aí a pessoa fica toda embaraçada.
né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando você vai para o púlpito, tá? Você sauda a igreja, tá? E você faz aquela primeira interação ali com a igreja, né? Você faz a leitura do texto bíblico, né? Faz a sua introdução do assunto, você introduz o assunto, né? Você vai anunciar o tema ou a tese que você vai defender no seu sermão, e aí depois você vai apresentando os argumentos em forma de tópicos, ou se for um sermão expositivo, né, você vai fazendo as leituras dos versículos e vai fazendo o seu comentário sobre aquele assunto, ok? Aí no final você faz a conclusão, começo, meio e fim. Concluiu o assunto? Está concluído, irmão? Terminou? Não, faça o apelo. Tá? Faça o apelo. Normalmente é dado ao pregador, tá? Essa oportunidade de ele mesmo fazer o apelo. E aí ele vai fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu escutei, eu não sei se... Enfim. Então você pode fazer o apelo, tá? Convidando alguém para aceitar Jesus, para ser mais crente, mais fiel, mais dedicado, enfim, o assunto, né? Dentro do assunto que você falou, você concluiu, e agora você faz o apelo para que a pessoa venha, né, tomar uma decisão baseada no assunto que você acabou de transmitir. Tá certo? Isso é o propósito, né, do sermão. Então, começo, meio, fim, ok? Outra coisa, irmãos, não seja repetitivo, tá? Não seja, claro que você vai fazer uso algumas vezes, tá? Você vai anunciar, você vai defendendo a sua tese, obviamente que você ocasionalmente vai falar a respeito, tá? Em vários lugares, quando você está argumentando a sua tese, você vai estar falando dela. Mas assim, eu me refiro a você não ser repetitivo num determinado assunto, e você falou a respeito daquele assunto, depois daqui a pouco você volta e fala novamente sobre ele, e aí você volta, e daqui a pouco você volta de novo e fala de novo sobre aquilo que você já tinha falado. Não, você falou, concluiu, segue para frente. Tá certo? Não fica ali andando em círculo, entendeu? Tá? Você argumentou, defendeu naquele ponto ali, ou explicou aquele versículo, que seja, o que você faz? Segue, vai para frente, tá? Não fica andando em círculo, porque senão fica cansativo, tá? E as pessoas começam a perder o interesse em ouvir aquilo que você está falando, tá? Porque eles vão ver, ele está todo perdido, está todo desorientado, fica cansativo, e as pessoas vão perder o interesse em querer ouvi-lo, tá certo? Outra coisa importante, irmãos, nunca, tá? Nunca usar palavras vulgares, palavras chulas, nunca, jamais, totalmente proibido, ok? Não use palavras chulas, tá? A sua linguagem tem que ser uma linguagem sóbria, uma linguagem técnica, tá certo? Então, palavras chulas, vulgares, tá? Palavrões, jamais, isso nunca, jamais deve acontecer na igreja. Já aconteceu? Já, tá? Eu já, de anos atrás, já ouvi isso, tá? Infelizmente, né? Se você for procurar também no YouTube, você vai ver gente falando coisas acima do púlpito que dá até uma coceira na cabeça, né? Então, assim, não deve, tá? Se tiver que falar, irmãos, então use termos técnicos, tá certo? Tá? Tipo, porque em alguns lugares falam, né? Como, acho que foi o profeta, agora me falha a memória, não sei se foi Jeremias. Bom, enfim, teve um profeta na Bíblia que teve que assar pão, né? Sobre fezes de animais, tá? É claro que isso é uma prática
no Oriente Médio e alguns países da Ásia, né? Eles põem a secar, né? E depois põem no fogo, enfim. Mas aquilo ali, você falar sobre aquele assunto, então eu vou ser obrigado a falar, mas use a palavra certa, adequada, não use uma palavra chula, né? Use a palavra feia, que é aquelas palavras que as pessoas falam dia a dia. Não, em cima do púlpito não. O púlpito é um lugar de transmitir a mensagem de Deus. Então, linguajar, tá? Palavrões, né? Linguajar chula, essas coisas, irmão, tome cuidado, tá? Que a palavra, né? Um ato foi um ato indecoroso, obsceno, sei lá, né? Então, cuidado com essas vulgaridades. Isso não pode e não deve acontecer jamais no púlpito da igreja, tá certo? Graças a Deus, até aqui, a gente não tem escutado, né? Tomara a Deus que isso não aconteça nunca ali nos nossos púlpitos, né? Mas não custa lembrar, tá? Porque isso é uma regra e quando se trata de um curso de teologia, a gente é obrigado a falar dessas regras, tá certo? Então, outra coisa, irmãos, para nós estarmos concluindo, tá? Não use, irmãos, termos inapropriados à conduta, à coletividade da igreja, né? Não devemos usar termos inapropriados à coletividade da igreja. Ora, você não vai falar de assuntos, tem certos assuntos, tá? Vamos dar um exemplo aqui, que são pertinentes aos casais, não é? Tanto é que quando a gente faz culto de casais ou encontro de casais, que a gente vai tratar de assunto de casais, geralmente menores não estão ali. Obviamente que a gente não permite, porque a gente vai falar de certos assuntos que a gente tem que usar expressões que não fazem parte ainda, tá? Não fazem parte ainda, né, da idade daquela pessoa ali, daquela jovem, daquela criança, enfim, não deve, tá? Então, tem alguns assuntos que são inapropriados, porque a igreja, tá, ela está ali, não é composta só de adultos, tem jovens, tem crianças, tem gente de todo tipo ali. Então tome cuidado, tá, com expressões inapropriadas, temas inapropriados para transmitir naquele momento ali. E às vezes, por exemplo, pega o livro de Cantares, né? E aí a pessoa começa a narrar, né? Começa a narrar o livro de Cantares e descrever o que Salomão, né, via ali. Enfim, tomemos cuidado, né? Porque senão acaba se transformando num conto erótico, né? Isso não tem senso, isso não tem cabimento. Então, irmãos, tomemos cuidado, tá? Termos inapropriados na coletividade da igreja, tomemos cuidado. A linguagem tem que ser aquela ali, tá? Que possa, vamos dizer, abranger desde o mais jovem até a pessoa mais idosa. Quando for um assunto específico, por exemplo, para casais, obviamente que a gente faz uma atividade separada, né? E aí convoca só os casais para discutir o tema e tratar do tema, né? E aí a gente consegue tratar o tema de maneira um pouco mais aberta. Obviamente, tá? Respeitando aquela regra, né? Não usar palavras obscenas, palavras vulgares, palavras chulas, ok? Mesmo no culto de casais, a gente não usa, tá? A gente não deve usar de forma nenhuma, tá certo? E para nós são 21h12, tá? O outro assunto, irmãos, que a gente ia tratar, né? Para quem está ministrando a palavra de Deus, tá? Irmãos, domine o assunto, tá? Você vai ministrar, você vai falar sobre aquele assunto, domine o assunto, tá? Domine. Se você não tem conhecimento
teológico para aquele assunto, não se envolva. Tá? Não queira falar de alguns assuntos que você não domina. Tá? Se você domina o assunto, ok, fale. Agora, se você não tem domínio, um conhecimento amplo, ok, não fale. Tá? Por exemplo, pregar sobre a predestinação, que é um assunto bem complicado, né? Ou a descida de Jesus ao inferno, é um assunto também polêmico, difícil, que para alguns não é difícil, até porque estão preparados para responder essas questões. Estou falando como um exemplo, é um exemplo. Então os irmãos têm que entender o seguinte: se você domina os assuntos, ok, fale, tá? Fale daquilo que você sabe, daquilo que você está ciente, daquilo que você domina. Você está falando, você tem que passar a mensagem da seguinte ideia: eu realmente domino, eu realmente sei do que eu estou falando. Porque se você começa a falar de uma coisa e começa a se embaraçar, entendeu? Ou você não passa uma segurança para a igreja, tá? A igreja vai perder o interesse em ouvir o que você está se propondo a dizer. Então, esteja consciente. Esse é o assunto que eu vou abordar, eu preciso conhecê-lo bem. Então, é óbvio que dentro da composição do sermão, a gente já viu, né, na hermenêutica, tá? Por isso a gente aprendeu primeiro a hermenêutica, tá? Vamos dizer assim, essa necessidade, tá, de a gente aprender a interpretar bem o texto e conhecer, né, o assunto que está sendo discorrido naquela passagem, e aí sim você prepara o seu sermão e vai transmitir à igreja, mas você vai transmitir aquilo que você tem domínio, aquilo que você tem conhecimento, porque senão você começar a pregar e se embaraçar, irmão, acabou. E aí você começa a perceber que a igreja perdeu o interesse, e aí você começa a ficar nervoso, e aí mesmo que a coisa desanda. E se a coisa desandar, irmão, não tenha vergonha. Irmãos, até aqui Deus me deu, né? E se coloca de pé, ou passa o microfone para o pastor, ou você ora junto com a igreja, e deu. Não fica enrolando não, tá? Às vezes as pessoas até trazem uma mensagem boa, mas a mensagem era curta. O que acontece? As pessoas olham para o relógio e dizem: ai, eu ainda tenho mais 10 minutos. E aí começa a enrolar. Tá? Antigamente dizia encher linguiça. Começa a encher linguiça. Irmão, botou fora tudo. Eu já vi. Nossa, que palavra boa que estava pregando. Aí daqui a pouco vem ali, começa a rolar daqui, rola dali, e puxa para cá e puxa para lá. E acaba tudo. Então, irmão, pregou. Ok? É até aqui? É até aqui. Deu. Não é um problema. Prega até onde Deus dá. Deu, ó, até aqui é amém. Daqui para cá, o que eu vou falar é coisa minha. Você já deve ter escutado isso, né? Eu já escutei muitas vezes pessoas, né? Não, irmãos, Deus me deu até aqui. Amém. Né? Ora, ou passa para o pastor. Pronto, não é um problema, tá certo? Então, tenha sempre esse domínio, ok? Do assunto, para que a gente não venha ficar enrolado e embaraçado, né, nos assuntos ali que você se propõe a transmitir, mas que você não tem um conhecimento profundo. Então, só transmita aquilo que você realmente domina, tá? Outra coisa importante, irmãos, mantenha-se dentro do tema do culto. Tá certo? Irmãos, se mantenha dentro do tema do culto. O culto é de missões? Fale de missões. Tá certo? O tema irmão, é uma palestra para casal? Você vai pregar para casal. O culto é de missão, aí você prega um assunto para casais. Aí o culto é de casais, você prega assunto de missões. As pessoas foram ali, a gente faz a divulgação. Culto
de missões. Aí a pessoa escuta, vai para lá, mas ela vai com esse propósito, para que ela ouça uma mensagem concernente a esse tema. Culto de jovens, né? Avivamento para jovens. Então você vai, as pessoas vão, esperando o quê? Ouvir uma mensagem concernente àquele tema que foi anunciado. Então, fique dentro do tema. Tá? Evidentemente, Deus pode mudar? Pode, irmão. Deus pode mudar. Mas só que geralmente, irmãos, algumas pessoas dizem assim, ó, irmãos, Deus mudou, e o tema é esse, mas Deus mudou e tal. E a pessoa vai pregar, irmãos. E a gente vê que não teve uma confirmação de Deus, tá? Naquela mudança que foi proposta. Até porque é o seguinte, irmão, a igreja também estava orando, né? Não é mesmo? A igreja orou, o departamento orou, vão fazer um trabalho assim, 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 ok, né? Círculo de oração para mulheres, tá? As irmãs oraram. Não é que elas fizeram assim, o que a gente vai fazer? Não sei, aí bota um monte de versículo num papelzinho, a gente joga para cima, o que cair a gente pega, isso vai ser o tema. Não, é orado, é pedir direção de Deus, tá certo? Então é muito sutil, às vezes a pessoa diz assim, não, mas Deus colocou, Deus mudou. Então tá, se Deus mudou, tudo bem, então Deus vai confirmar. Não estou entendendo? Tá? Porque senão tomemos cuidado com essas coisas aí, tá? Porque tem muita gente que quer espiritualizar tudo de um jeito, né? Porque Deus mudou, porque não sei o que. Poxa, então toda a igreja está errada, né? Só ele que está certo. Começa a ficar um negócio estranho, né? Se a igreja não ora, a igreja não orou para botar esse tema, a igreja não, entendeu? Não buscou direção de Deus, começa a complicar. Tá? Então fica dentro do tema, tá? Culto de missão, busque em Deus, Deus vai dar. E mesmo que Deus tenha que falar com uma pessoa específica, de um assunto específico, tu pode ter certeza de uma coisa, Deus vai falar. Eu não tenho dúvida disso, tá? Porque Deus já falou comigo, né, de maneiras extraordinárias, mesmo no contexto que, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu estava precisando ouvir de Deus, tá? Vamos dizer que tecnicamente, tá, eu não ouviria, por exemplo, num culto, né, daquela natureza que estava sendo desenrolado ali. Mas Deus fala. Deus sempre fala. Tá certo? Então é bom a gente entender bem essas coisas, irmãos, para que a gente não venha, né, agir de maneira equivocada, tá? Essas são algumas dicas, tá? Eu vou anotar aqui onde a gente parou. E a minha proposta é para a semana que vem a gente já entrar na estrutura do sermão, tá? A gente vai ter mais algumas dicas que elas são importantes, tá? E talvez eu até venha falar mais delas, né, nos cultos de obreiros, a gente tenha que falar mais a respeito. Mas eu achei pertinente a gente falar, porque com certeza se a gente observar essas regras, a gente vai transmitir a mensagem de Deus, aquilo que Deus realmente colocou no nosso coração, de uma maneira mais eficaz e poderosa. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode perguntar. Pode ligar o microfone. Se quiser. Pode falar, irmão Alexandre. Ali que o pastor, que eu noto muito, né, que o pastor vai pregar, vai ler a palavra, que o irmão é bem calmo, bem tranquilo. Aí eu olho assim, meu Deus, será que um dia eu vou ficar assim também, calmo, tranquilo, com o pastor? Porque a gente fica nervoso, né? Às vezes eu vou ler ali a palavra ali, e parece uma metralhadora, pastor. Rapaz, sabe por que eu tô rindo? É porque tu não sabe a guerra que eu tô por dentro. A gente acha que o irmão passa, parece a aparência do irmão que dá aparência mais. Não. E eu até hoje, eu vou dizer assim, eu não me acostumei com esse negócio ainda não. Eu não me acostumei com esse negócio, chegar na frente do púlpito e pregar.
Isso. Então, irmãos, não estranhe, irmão. Faz parte, irmão Alexandre. O que tu não pode é desistir, tá? Não pode é desistir. Continua. Continua. Na verdade, enquanto a gente estiver nervoso, o Espírito Santo está usando. É. É verdade. Quando a gente se achar, né? Ah, eu posso, eu sei, aí acabou. Aí fica nervoso, aí começa a querer falar muito rápido, ela vira igual uma metralhadora, né? É isso que eu... Às vezes que às vezes até uma mensagem que ia passar mais no atropelo. Exato. Exato. A ideia é essa aí, meu Alexandre. Ó. A técnica que a gente falou aqui, para mim funciona. É uma dica para vocês. São dicas que... Isso aqui, na verdade, irmão, são coisas que eu aplico na minha vida, tá? São dicas que, né, que eu uso. Então, assim, eu chego na frente do púlpito, né? Eu dou aquela respirada. Eu solto assim, né? Não como agora que eu fiz exagerado, né? Mas eu inspiro bem forte, sopro, né? O ar todo, e aí eu cumprimento a igreja e vou falando. Então, vai falando de modo cadenciado, entendeu? Não tenha pressa, porque assim, quando a gente fica nervoso, a gente começa a disparar. Aí a gente vai disparando e vai disparando, né? Aí acaba que a gente acaba falando o assunto que estaria no final, não é? A gente já fala no começo. E daí agora, começa a bagunçar tudo, porque a linha de raciocínio a gente acabou cortando. Porque existe, né? A gente vai ver isso. Existe uma linha de raciocínio na composição do sermão. E se a gente já começa a falar no final, ou o final no começo, dali para frente só desanda. Mas fica tranquilo, irmão Alexandre, faz parte. Faz parte. Não se aflija com isso, porque isso faz parte, né, é o segundo maior medo, tá? É falar em público. É um medo maior até do que voar de avião, tá? É um medo maior do que... tem gente que diz que tem medo de voar de avião, mas se você vai ver mesmo, o medo dele é falar em público. Mas é assim, foi feito um levantamento, é o segundo maior medo do homem, falar em público. Porque, irmão, passa a ideia de... porque tu tens a ideia de ser rejeitado, né? A ideia é essa. Então, quando a gente começa a pensar, mas eu não estou preocupado se eu vou receber rejeição ou não, porque eu estou aqui, não é para ser aprovado ou não. A gente vai falar isso mais à frente, tá? A gente não está ali para ser aprovado ou rejeitado. A gente está ali para transmitir a palavra de Deus. A nossa preocupação é uma só. É isso que Deus quer? Eu estou seguro que eu estou falando o que Deus quer e não o que o meu coração quer? Ok. E se o povo receber ou não, aí, né? O importante é que você transmitiu a mensagem com clareza, ok? Você transmitiu uma mensagem bem estruturada, clara, tá? Que o povo teve a capacidade de entender, aí sim. Agora, a aceitação ou não é o nosso objetivo. Tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? A Madriana tá ali também? Tô aqui com... Estou acompanhando aqui. Tudo. Eita glória, maravilha. Então tá bom. Alguém não quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai estar orando nesse momento. Amém. Parabéns. Tá bom? Vamos orar? Amém. Oramos então, agradecendo também a participação dos irmãos. Hoje eu estou bem contente, teve bastante participação hoje. Semana que vem a gente termina e aí a gente começa a fazer a estruturação. Se bem que as próximas, daqui para frente a gente já vai começar também está falando mais especificamente os assuntos, né, da transmissão, né, do sermão, como transmiti-lo, como fazer de maneira apropriada, né, para evitar ser rejeitado ou cometer alguns erros, né, que não deveriam acontecer, tá certo?
Vamos orar nesse momento, então, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por essa oportunidade única, maravilhosa que o Senhor nos deu. Senhor, te louvamos por essa aula, Senhor. Pedimos a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa dar graça e o Senhor possa usar a cada um deles, Senhor, nas tuas mãos. Usa, Senhor, os teus filhos. Dá também a eles graça, saúde, força, vigor, Pai. Sejas com eles também no decorrer dessa semana. E que seja uma semana de muita bênção, muita graça e muita vitória, Pai. Assim temos orado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. 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 Glória a Deus.